A conversa de hoje no Briefing de Carreira é sobre comunicação organizacional e trata do relacionamento entre as marcas e os seus clientes. Recebemos uma convidada especial que já vai se apresentar. Antes, eu queria falar de outra participação nesse episódio, só que não foi uma participação desejada e nem convidada. Se você escuta os episódios do Briefing de Carreira até o final, sabe que eu gravo os episódios usando o Microsoft Teams. As coisas costumam correr bem com o Microsoft Teams, só que nessa gravação, entretanto, ele resolveu interferir. E mesmo sem ter sido convidado, ele atrapalhou um pouco a qualidade do áudio. Em vários momentos você vai escutar uma falha ou alguma intervenção no áudio que não vai soar bem. Não é nada muito grave, mas pode ser que incomode um pouco. Saiba que foi culpa dele, do Microsoft Teams, tá? Enfim, tendo falado sobre isso, voltemos a falar da nossa convidada e do assunto da conversa de hoje. Se você tem interesse em saber como é que se constrói estratégias daquelas marcas que conversam muito bem com seus públicos e desenvolvem ações interessantes, eu tenho que te dizer que você vai se esbaldar nesse episódio. Se você não conhece muito dessa área, mas quer aprender um pouco mais, eu vou recomendar que você puxe uma cadeira, sente e acompanhe esse episódio para uma ótima aula com a nossa convidada. Então, pessoal, sou Daniela Viegas, sou professora, desde 2005 estou nessa carreira acadêmica, conciliei durante muito tempo a carreira acadêmica com a carreira profissional de mercado, atuando no campo da consultoria de comunicação, e tenho uma formação que vem da comunicação. Eu formei em comunicação social na PUC e tive a habilitação do curso em Relações Públicas. Depois fui fazer especialização, mestrado e doutorado, também na área de gestão, de administração. Então, eu concilio esses campos aí de estudo. Bom, Daniela, muito bom recebê-la aqui, porque tem uma coisa na sua carreira, na sua formação, que é bastante interessante, né? Você começa na comunicação, passa pela gestão na sua formação, mas não deixa de atuar profissionalmente no mercado de comunicação. Quando você volta e começa a lecionar no mundo acadêmico aqui, você volta para a vida acadêmica e começa a lecionar, retorna para a comunicação. Essa vivência acadêmica lá na gestão, você entende isso como muito importante para um profissional de comunicação? Isso te ajuda na sua vida profissional e você acha que isso colabora para quem está estudando, tem esse conhecimento na área de gestão? Sim, Caio. Olha, um prazer estar aqui com você, conversar um pouco, sobre essas áreas da comunicação e essa interseção com a gestão. E, de fato, o aprendizado, ele é das duas áreas. Porque quando a gente entende que a comunicação ela é estratégica, ela perpassa instâncias da alta administração da empresa, e se isso não acontece, tem alguma coisa errada, a gente acaba tendo esse caminho cruzado, né? Então, a comunicação e a administração, a gestão, elas precisam conversar para um sucesso organizacional, para um atingimento de objetivos de uma forma mais concisa, mais redonda, né, que seja mais concreto, porque essa empresa, essa organização, ela pode avançar mais. De fato, a gente vê como íntima essa relação, né, de gestão e de comunicação, porque vez ou outra o que acontece na comunicação vai reverberar dentro da empresa e o que acontece dentro da empresa precisa reverberar na comunicação, ela precisa traduzir isso, né? Você enxergava isso quando você trabalhava com consultoria, antes de você resolver seguir carreira acadêmica? Como é que foi essa história? Você se formou em comunicação e foi trabalhar com consultoria de comunicação em empresas. Como é que isso aconteceu? De fato, essa integração ela surgiu desde o início da minha carreira. Ela vem dessa experiência com a relação com o mercado. Todas as vezes que na consultoria de comunicação a gente precisava decidir as coisas, os caminhos que as empresas precisavam tomar, seja uma campanha, a realização de um evento, um programa de relacionamento com clientes, isso sempre esbarrava na gestão, não só em termos de aprovação, mas também de caminhos que essa empresa deveria tomar. Então, ter a formação na área
fez com que essa preocupação aumentasse, então, enxergar melhor a responsabilidade e os caminhos de tomada de decisão. Então, atendendo os clientes, eu vim de uma escola chamada Lélio Fabiano e Associados, que é uma consultoria importantíssima da área de comunicação. Então, veio do Lélio, a Alessia, que hoje também está na PUC, Lorena e Alessandra, tantas pessoas importantes nessa trajetória que também encontro com elas até hoje no mercado, na PUC e em outras instâncias, que fazem com que esse caminho, acabou trilhando, assim, caminhando para a educação também. A empresa sempre teve esse incentivo, que é muito importante, um incentivo sempre à formação continuada, e dentre essas formações existiu o convite, a possibilidade de entrar numa escola para lecionar, passei por todos os testes, fiz banca de avaliação e tudo mais, mas por estar num local que era referência em comunicação, e que sempre atraiu a atenção do mercado, esses convites acabam aparecendo, e nesse sentido eu fui convidada a fazer os testes e entrar no mundo acadêmico. Hoje eu tenho uma trajetória mais consolidada nesse campo acadêmico e concilio com projetos e ações voltadas para o mercado. Então, essa interseção, essa junção dessas duas áreas proporcionam uma visão mais estratégica do mercado. Então, facilita. Facilita bastante, né? Eu vejo com o trabalho de professor, que é o que a gente faz, ele demanda que a gente aprenda o tempo todo, né? A gente tem que ficar atento a tudo que está acontecendo e ter esse pé no mercado. Eu acho que é muito bacana para você ver o que está acontecendo e você tentar tatear para onde que as coisas podem ir. Você percebe isso acontecendo com consultoria de comunicação nas empresas? Você percebe ao longo desses últimos anos alguma coisa mudando? Claro que tecnologias chegaram e proporcionaram grandes transformações. Como é que você percebeu isso? Como é que você vem percebendo isso afetando a comunicação e a gestão, conversando essas duas áreas? Você que é da área, muito da tecnologia, sabe disso e trouxe na sua fala já a presença da tecnologia na comunicação, que a gente já não entende mais como um diferencial, a gente entende hoje a tecnologia como uma ferramenta, uma infraestrutura básica, se a gente pode chamar assim, e eu percebo muita mudança daqui para frente. Acho que a tecnologia vai, de fato, permear todo as nossas relações comunicacionais, tanto na gestão quanto na comunicação, e eu entendo que o caminho hoje não é só o que a tecnologia faz, é como o humano direciona essa tecnologia para construir relevância e verdade. Então, pensa num mundo em que a tecnologia faz tudo, escreve texto, edita, tá muito, e é um excesso, que ultrapassa as condições humanas até de absorção desse conhecimento. Então, eu entendo que o foco não é na tecnologia, apesar dela ser uma ferramenta, uma infraestrutura, mas como a gente usa a tecnologia para humanizar as relações, e isso parece um paradoxo, mas eu entendo a tecnologia hoje como uma ferramenta de aproximação, de interação, de trazer essa verdade, que eu chamo, existe a teoria da pós-verdade, enfim, eu falo da pós-eficiência, porque a tecnologia faz tudo. Então, quando a gente, tudo assim, no sentido de operacionalização das atividades e funções, então eu entendo que estamos caminhando para essa ideia da pós-eficiência, que a relevância, a verdade, essa transparência, que são características do humano, aquilo que o humano sabe escolher como relevante e entendendo o público, entregando essa relevância, faz com que a comunicação tenha um direcionamento num sentido até mais amplo que uma curadoria, que curadoria seria muito simples falar, mas é a ideia de profundidade, de um selo de qualidade que a gente precisa dar hoje para a nossa comunicação. Então, isso tem mudado porque a gente tem se perdido na tecnologia pela tecnologia, a inteligência artificial produzindo absolutamente qualquer texto hoje, qualquer resposta que a gente precise produzir, o auxílio dela sempre vem à nossa mente, E essa ideia de que
a gente precisa construir a experiência memorável, ela vem de um olhar humano. Uhum. E como é que isso, especialmente para quem está pensando e ficou interessado com esse pedaço da sua trajetória profissional que é vinculado à consultoria, como é que funciona a aplicação dessas tecnologias que hoje estão permeando todas as nossas atividades no trabalho de um consultor em comunicação estratégica, que é o que você mais faz, né? Está envolvida há décadas fazendo isso. Como que a tecnologia, como que a inteligência artificial ela pode ser aplicada nesse processo? É na etapa de diagnóstico, é na etapa de elaboração de propostas, é no monitoramento, no acompanhamento da execução do que é proposto, onde que isso acontece, e até para quem está nos escutando, conhecer também esse universo da consultoria, que é bastante interessante, é um caminho bem viável, né? É um caminho viável porque ele abre caminhos, né? Existem várias possibilidades. E a tecnologia, ela está realmente em todas as etapas, desde a construção dessa ideia de proposta para o cliente até definição de métricas e resultados que realimentam todo o processo, né? Então, numa construção, para quem não entende muito bem como funciona uma consultoria, você atende clientes de diversos segmentos e tipos, podem ser empresas privadas, entrar em licitação para atender órgãos públicos, terceiro setor, enfim, você pode ter uma gama de possibilidades para atender esses clientes nas necessidades desse cliente. Tudo parte de um diagnóstico baseado em pesquisa que revela as dificuldades, os problemas, as dores enfrentadas por essa empresa, e a partir desse levantamento vem o trabalho estratégico, de raciocínio estratégico de comunicação, né, permeando a gestão também, mas entendendo essas necessidades e avaliando caminhos possíveis dessa construção, dessa estratégia para essa empresa resolver esses problemas, né? Muitas vezes esse problema precisa de um trabalho durante um tempo, né? A consultoria não é ainda, não conseguimos chegar nesse ponto dela fazer magia, operar milagres, né? Ainda não chegamos nesse ponto, mas ela precisa de um trabalho para acontecer. Então, aí é que está a riqueza desse processo, mas também a dificuldade da consultoria, porque ela não é um produto fechado. Eu não consigo, Caio, te entregar assim, olha, tá aqui um pacote de consultoria desse valor, desse tempo, porque ela é um processo que precisa ser estudado ao longo de um tempo e que vão, nesse processo, novas ideias e problemas e questões são construídas e levantadas. Então, a ideia é que essa relação com o cliente ela seja construída, né? Então, a tecnologia avança desde esse processo ali da entrada, né, do mapeamento de dados. A pesquisa também usa muito da tecnologia para chegar nos públicos, seja através de um questionário, seja através de um formulário online, seja através de mapeamento de cenários, a possibilidade de análise de diversos dados, né? Hoje a inteligência artificial consegue processar muito mais dado do que a gente conseguia humanamente com as planilhas de Excel. E para quem não entendeu ainda que comunicação é baseada em dados, eu vou recomendar que escutem os outros episódios, né, e que isso já foi tratado aqui, e também, né, reforçar a importância do estudo de dados dentro da área de comunicação. Então, a gente usa a tecnologia para entender esses cenários e depois, nas propostas ao cliente, quando a gente chega em diagnósticos e vamos definir as ações, eu acredito que a tecnologia também oferece possibilidades de apresentação dessas soluções, de caminhos diferenciados que podem ser utilizados pela tecnologia e depois a análise dos dados. Porque quando a gente implementa qualquer ação dentro de uma consultoria, nesse cliente que está esperando essa solução, ele também está esperando o resultado dessa solução em termos práticos, da eficácia daquela solução, em termos financeiros. Então, a gente precisa fazer essas medições para entender o tanto que precisa corrigir algum rumo, se necessário, ou seguir aquele caminho
para que a solução seja dada, lembrando que essa solução ela nunca é fechada, né? Ela não termina ali, ela é um ciclo e a empresa também vai evoluindo. Ela é realmente um caminho muito junto com todas as funções que a tecnologia, a inteligência artificial, e aí vão entrando, por exemplo, geração de post, geração de texto, medição de resultado através de análise de sentimentos, de rede social, por exemplo. Então tem tecnologia para todas as partes. Mas aí tem uma coisa que a mão das pessoas ela é muito importante, né, nesse processo. Eu acho que por mais que a gente utilize dessas ferramentas para gerar textos, gerar conteúdos, é necessário ali entrar o ser humano, porque anteriormente na sua fala você estava até dando um panorama de que a tecnologia ela era muito mais útil em outros aspectos, né? Talvez seja até esse o caso, né? Mais do que simplesmente fazer postagens ou fazer imagens, porque aí fica com uma cara menos humana. Eu acho que as empresas hoje estão querendo buscar esse caminho da humanização, né? De fato, a humanização é um dos pilares da comunicação contemporânea, entendendo que a tecnologia pode ajudar em alguns aspectos nessa humanização no sentido de aproximação, de interação, de provocar espaços que antes a gente não conseguia, porque não existia uma interação ao vivo, por exemplo, não existia, sou da época, né, Caio, que a gente queria falar com um veículo, você precisava mandar uma carta no correio para falar com um veículo de comunicação, esperar mais ou menos 15 dias, com sorte, para ter uma resposta desse veículo sobre um trabalho de assessoria de imprensa que foi realizado, né, de mandar release para a imprensa por entrega física ou mandando fax, né, que já era uma tecnologia que facilitava, mas que não é a velocidade de um processo tecnológico que temos hoje, de disparar uma lista de e-mails, disparar, né, um access que você tem um banco de dados, e aí você consegue operar esse banco de dados com muita facilidade. Então, a tecnologia, ela aproxima e ela facilita essa troca. Eu falo que é a comunicação dialógica possível por meio da tecnologia, né? Então, eu entendo por esse lado. Agora, muito bem colocado na sua fala, a ideia de que a gente, de fato, usa a humanização, tá? E precisamos trabalhar cada vez mais essa humanização para trazer a comunicação real. Eu entendo que a gente está numa era do fim da comunicação genérica, que é essa comunicação muito pasteurizada por tecnologia. As marcas que delegam 100% da voz delas para a inteligência artificial, sem direcionamento humano, elas perdem alma, elas perdem confiança do público, né? Então, essa ideia da ação humana, ela garante uma qualidade de comunicação e separa o ruído de comunicação da relevância daquela ação comunicacional. E sem falar que o público está mais exigente, o público está cansado do excesso de comunicação, do volume de dados. E o que não funciona mais, se a gente for para pensar com essa tecnologia muito só do fazer, é um post bonito, mas que não aprofunda, é um conteúdo do tipo motivacional LinkedIn, né, que ninguém aguenta mais ficar vendo mesmo sempre em todos os perfis, é um copy muito previsível, né? Então a gente tem a necessidade de ter uma opinião bem posicionada, um bastidor real da ação que a empresa está fazendo, né? Porque as pessoas querem ver vida real. Quando o Instagram começou, ele começou assim, vida real. Depois ele começou a ficar muito o cenário montado, né? Então, a gente precisa trabalhar uma narrativa de relevância e desenhar essa experiência mais memorável nesse relacionamento. Isso daí se relaciona com muita coisa, né? Algo que ajuda, por exemplo, o TikTok a pegar bastante é porque hoje as pessoas estão cansadas dos cenários montados no Instagram e querem ver alguma coisa que seja mais autêntica, como se vê no TikTok. E algo que você falou, às vezes a tecnologia ela nos dá velocidade para a gente produzir muita coisa, mas
quem está seguindo está ficando treinado em achar aquelas postagens que você fala, peraí, essa imagem aqui foi gerada. E isso perde um pouco da autenticidade, né? Você ganha em volume, ganha em velocidade, mas a autenticidade, aquela aproximação possível, aquele direcionamento para o consumidor naquele momento específico, isso se perde um pouco, né? Se perde porque a comunicação, ela hoje passa também, inclusive com o auxílio da tecnologia, por hiperpersonalização. Quando a gente vê isso muito padrão, como você está colocando, a gente já rejeita. Aquilo é quase que uma barreira que a gente constrói naquela relação da comunicação que você não aceita mais, fica muito mais do mesmo. E a gente vai entender e se aproximar mais das marcas que conseguem entender que o foco está nesse contexto bem construído, na personalização daquela mensagem, na construção de um alcance de público que faça sentido para a marca, que não seja só número. Isso, de fato, faz com que a reputação da empresa, a imagem dela se consolide na mente do público. Eu acho que quando você compreende bem quem é o seu público e você consegue fazer, às vezes até com um volume menor, mas mais direcionado, o resultado tende a ser mais eficiente, né? E aí a tecnologia ela foi usada antes, ela não precisa ser utilizada para gerar o texto. O texto você escreve, é um parágrafo, 2 parágrafos, mas assim, você usou a tecnologia antes. Agora é hora de falar olho no olho com o seu público, né? Exato, e quem entende de comunicação é a gente, gente falando com gente. E a gente ainda tem um cenário que a comunicação hoje é co-criada, ela é construída junto com o público, ela é dialógica, ela é num fluxo que não tem fim, porque não tem mais a campanha fala, o público compra o produto e terminamos a comunicação ali. A gente tem um fluxo contínuo onde as marcas criam comunidades e nessa comunidade a gente troca ideias, a gente troca o relacionamento em si, ele é muito mais da troca, né? Então a gente troca além de mensagens, sentimentos, né? Experiência de vivenciar aquele produto ou aquele serviço. E hoje a marca que entende essa cocriação, essa participação do público nessa produção, ela vai fazer uma comunicação melhor. Eu vejo isso muito presente nessas ações de marca ou nessas identidades que marcas desenvolvem, né? Porque não são apenas ações. Vem 2 marcas à minha cabeça, uma que é sempre muito mais fácil a gente ter simpatia a ela, que é a Netflix. Netflix, a gente consome Netflix sempre num contexto que tá tudo bem, eu vou buscar entretenimento, então parece ser um caminho fácil para a Netflix ser bem enxergada pelos consumidores. E ela vai e trabalha a comunicação dela de uma maneira bem humanizada, bem dialógica e bem eficiente. E esse processo, quando bem executado, faz até outro tipo de marca que normalmente a gente não tem uma grande proximidade, grande admiração de um outro setor a ter esse tipo de feedback do consumidor também. Eu vejo uma coisa que na minha cabeça soa bastante antagônico, que é pessoa hoje ficar fã de banco, achar banco legal, assim, nossa, que legal, eu gosto desse banco, muito por causa do Nubank, por exemplo, que tem uma postura que também é de construir diálogo, que também é dessa história da cocriação, e eu vou descer do meu degrau aqui e vou conversar com o meu público como se eu estivesse ali andando na rua com ele. É mais ou menos para esse lado que você estava direcionando a conversa? Exatamente, e essas marcas, elas estão observando tanto esse comportamento de perto, desenvolvendo aplicativo próprio para ter essa comunicação mais controlada. Tem marcas que têm até grupo de WhatsApp, de Telegram, para trazer essa proximidade desse relacionamento. E
as marcas antes controlavam a narrativa e hoje essa narrativa ela é da troca. Então, quando a marca começa a observar ali no fórum de discussão dela o que os clientes estão dizendo, o que as pessoas estão opinando e até os haters, porque o hater também é alguém que vai trazer uma informação relevante para a marca. Se ela for prestar atenção nisso, ela vai entender que ela precisa fazer profundidade e não a comunicação de massa aberta, generalizada, só para atingir público, né? Então, a marca que está entendendo que ela pode analisar esse contexto que ela mesma pode provocar por meio de tecnologia, por meio de rede de relacionamentos na comunidade de marca e analisar essas informações com base nos dados gerados, ela consegue, inclusive, fazer o que a gente chama de comunicação preditiva, que você, antes de uma crise acontecer, antes de alguma coisa explodir, você já começa a atuar. A Netflix é o claro exemplo que você trouxe dessa dialogicidade, ou seja, dessa troca entre público e marca, com uma comunicação muito alinhada, muito personalizada, trazendo o humor, que sempre cai bem quando a gente está falando de entretenimento e relacionamento com marca, nesse sentido de marcas mais leves, mais divertidas. Então, ela tem esse tom de voz mais adequado ao público dela, e ela quebra, né, todo um raciocínio que outras marcas começam a seguir, né, entender que é possível fazer. Então, acho que a Netflix ela abriu um caminho que quebrou barreiras daquela formalidade, porque ela entendeu primeiro que, apesar dela estar num campo muito tranquilo, que é o entretenimento, que é a parte dessa parte legal, como você diz, né, o momento legal da Netflix, mas ela entendeu que ela podia quebrar essa barreira do formal na comunicação, usando, inclusive, o seu conteúdo como ferramenta para comunicação. Então, ela usa a série, uma fala de um personagem, para entender essa proximidade com o usuário final, né? E lembrando que ela tem um fluxo contínuo, ela não para a comunicação no momento que ela mandou aquela mensagem, que ela respondeu o cliente, né? Então, ela consegue, inclusive, prever quando o público já vai dizer contra algum movimento que ela fez, como, por exemplo, um cancelamento de série. Então, ela já se organiza, porque ela entende essa mensagem que o público traz, ela analisa isso, todo o ruído, para prever essa crise. É isso que você fala de antecipar e da relação com comunidade, me veio à cabeça uma coisa que às vezes tem uma origem até no segmento das empresas de tecnologia, mas que vem se espalhando. Eu vejo muito empresas que, ao invés de terem um canal de saque, elas direcionam o consumidor para um servidor do Discord. Então vai lá que a gente conversa lá. Ou então há uma fabricante de computadores norte-americana que tem um subreddit. Então, se você quer conversar com funcionários ou com outras pessoas que compraram aquela marca, vai lá naquele subreddit que a marca está lá e ela vai te responder. E ali você consegue ver mais imediatamente quando uma ação que é divulgada na imprensa sobre aquela marca, aquilo vai dar errado. As pessoas começam a comentar ali imediatamente, então ela se prepara, ela já se articula para tentar responder e para tentar, né? E isso é essa história da cocriação que você falou, e a história da personalização, né? Você consegue conversar com um nicho, com o seu nicho, de uma maneira mais à vontade, né? Você fica mais tranquilo ali para conversar, né? Porque você conhece o público. Então, nessa análise constante e próxima, né, que a marca constrói com o seu público, você consegue entender e até prever esses comportamentos. Por isso que a gente chama hoje de comunicação preditiva. Antes mesmo de um comportamento chegar, a marca consegue prever. Então, ela não responde só ao cliente, ela prevê um determinado comportamento que o público pode vir a ter nas expectativas de comunicação, baseado nos históricos e baseado em comportamento de mercado. Então, ela avisa, por exemplo, sobre um atraso antes do cliente reclamar. Ela avisa que
o layout do site vai mudar, porque ela sabe que vai ter reclamação. Você pensa assim, mas todo mundo deveria fazer isso. Não é, a gente vê muitas marcas errando, 2026 errando, né, porque não conseguem trazer essa mensagem certa, no momento certo, para o mercado entender o que ela está querendo. Então, essas dificuldades acabam abalando, né, o que a gente chama de reputação, que é essa construção ao longo do tempo dessa imagem, desse relacionamento com o público, atrapalhando a visibilidade, a venda futura de produtos, a venda de serviços, porque a comunicação ela entrava nesses problemas e não consegue avançar, né, para uma comunicação mais fluida e prevendo esse comportamento. E são essas ferramentas de conversa, né, e de aproximação de uma marca com seus públicos, elas são importantes, inclusive, para ajudar na construção de uma reputação, porque a reputação é como que o outro te percebe, né? Então, como é que ele vai te perceber se você não conversa com ele? Então, no contexto que a gente está, vai ser muito legal você conversar com ele para você ter a oportunidade de falar e manter um canal aberto, saber que ele pode falar e você vai escutar como marca. Acho que isso também é bastante valorizado pelo público, né, nos mais diferentes segmentos que a gente tem por aí, e a tecnologia nos ajuda bastante nesse sentido, né? Falando isso, Daniela, a gente tem uma coisa que é uma necessidade de adaptação do profissional para trabalhar com isso, né? Porque o profissional que trabalhava lá há 30 anos, ele precisou aprender muita coisa para dar conta hoje de trabalhar com comunicação no contexto das empresas. O que é importante? O que é legal saber? O que é legal? Que competências são bacanas de se desenvolver para o profissional de comunicação? É um profissional agora, Caio, que precisa de ser mais contexto do que pedaço. Então, vamos tentar explicar o que isso envolve, né? A ideia de um leitor de contexto geral, cultural, entendendo o comportamento, entendendo a análise de dados como ferramenta, porque cruzando as informações a gente consegue entender como que o contexto, a cultura, a história e a relação com aquela marca se cruzam nesse relacionamento com o cliente. Então, ele passa a ser mais um estrategista de narrativa do que um fazedor de post. Ele passa a ser um gestor de reputação, como você está trazendo aí a reputação como... A reputação hoje é um ativo de sobrevivência, né? Então, ele passa a entender que em tempo real a gente está cuidando da reputação dessa empresa. Claro, alguém que entende de tecnologia na junção do comportamento. Então, não dá mais para pensar a comunicação isolada da união da tecnologia com o comportamento, porque uma coisa separada da outra, ou você vai ser muito técnico gerindo planilha, ou você vai preocupar só com as questões psicológicas ou de comportamento desse mercado, e juntar as duas coisas é fundamental. Tem até jornalista fazendo curso de Python, né, que é a linguagem básica de programação, que é mais fácil de aprender. Por quê? Porque a gente tem um profissional de comunicação que entende de público, que entende de análise de cenário, que entende de diagnóstico da relação de comunicação, e a gente não tem a parte da tecnologia, que não nos cabe, claro, né? Mas para a gente entender como é possível juntar essas áreas, né? Entender que esse profissional hoje ele está usando a inteligência artificial, mas ele precisa usar com um pensamento crítico, analisando o que de fato essa empresa precisa entregar em termos de coerência, de transparência. O desafio não é ser visto, o desafio é ser confiável. Vamos pensar que quem trabalhava com Meta Ads até ontem vai precisar pensar que ele precisa de ser o melhor entregador de resultado da IA, da inteligência artificial, e não do tráfego pago, por exemplo. Então, qual resultado a IA está entregando sobre a sua empresa? Qual resultado você consegue gerar em termos do seu relacionamento com essa empresa ao longo do tempo, com essa marca ao longo do tempo, que depois a IA vai fazer essa varredura e vai fazer a entrega sobre ela da reputação ali nua e crua? O que ela está entregando? O que a IA
entrega de resultado, as respostas sobre a sua empresa. Então, não é um site isolado, nem uma matéria na imprensa, não é como é que a marca é descrita, como é que é o comentário em rede social sobre a marca, mas o conjunto dessas fontes, de maneira sólida e confiável, que vai deixar a marca não ficar competindo só por clique, mas disputar a presença com coerência, com narrativa sintetizada, né? E aí a percepção da marca, ela nasce antes do tráfego. Então, quando a IA entrega o resultado, ela está entregando antes dessa interação com a marca. Você, quando pesquisa sobre a empresa, a IA ela vai entregar uma resposta, um resultado de busca que muitas vezes você nem interagiu com a marca o suficiente para chegar naquele resultado. Então, a gente precisa repensar esse profissional como uma soma, né, de dado e de intuição, né, que vem o humano, os dois juntos e não separados, né? Entendendo toda a nossa cultura digital, porque vivemos num contexto digital, mas superando esse contexto com cocriação, com o que a gente chama de economia da intenção, a intencionalidade na comunicação. Muito mais do que atenção. A atenção a gente não consegue mais disputar tanto, é muito volume, é muita informação de produção de conteúdo. Então, a gente não quer ficar ali 3 segundos só olhando para o conteúdo. A gente precisa desenvolver a intencionalidade na comunicação, porque isso é que vai fazer sentido na cabeça do nosso mercado. Isso daí me leva a pensar algumas coisas. A primeira delas é como que fica evidente a necessidade de uma característica do profissional para refletir a multidisciplinaridade necessária do trabalho em comunicação, né? Porque para trabalhar com comunicação a gente tem que entender que a gente vai pegar coisas de um monte de áreas, a gente vai misturar um monte de coisa. Comunicação é essencialmente multidisciplinar. E outra coisa, ao final dessa sua última fala, Daniela, que me levou à seguinte reflexão, que é, bom, se eu estou mirando construir uma reputação, construir uma comunicação dialógica e eu estou querendo fugir dessa disputa por atenção, eu acho que tentar estabelecer algo próximo do meu público, de uma maneira que eu consiga dialogar com ele efetivamente, talvez num servidor de Discord, num grupo de WhatsApp, num Telegram, igual você falou, ou num Reddit, eu vou acabar fugindo um pouco daquela lógica de plataformas que são algoritmicamente manipuladas, porque ali eu estou lidando com uma comunicação que vai chegar só para uma porção do meu público, uma porção de quem quer ver aquilo que eu vou postar, e nesses outros espaços eu tenho uma entrega maior, eu tenho a possibilidade de uma conversa mais contínua, e isso leva a outros desafios, claro, né? Exatamente. É ser relevante num ambiente em que todo mundo está falando junto e misturado, em um mundo onde a máquina produz o texto perfeito, inclusive, com o prompt bem construído humanamente ainda, né? Porque estamos falando da IA generativa. Daqui a um tempo a gente vai ver muita coisa mudando, e só o humano pode garantir que aquilo seja verdade no sentido do que nos satisfaz em termos da comunicação válida entre marca e público. Então é muito mais sobre o que você sustenta na prática, que é isso que você falou. Olha, eu estou aqui trocando conversas com você, eu, marca, e você, cliente. Então é muito mais sobre o que você sustenta na prática do que deixar a tecnologia fazer por você. Porque a comunicação, apesar de ter evoluído tecnologicamente, ela continua profundamente humana. Ela é exatamente, e aí que está o desafio, né? Que é você trazer uma conversa com o seu usuário, tendo esse monte de possibilidades, de canais, de acessos, né? Até hoje, Caio, existem várias pesquisas que mostram isso, da Deloitte, várias consultorias de mercado que mostram a proximidade da comunicação como a comunicação preferida, que a gente chama de comunicação aproximativa. Então, a gente não quer ver
só o post, a gente quer entender a marca te atendendo ali com a linguagem que ela tem para você, né? Porque ela entende o seu perfil, ela tem ali seus dados e ela tem como atrair esse público próximo. Por isso que os micro-influenciadores hoje, eles têm tido tanto resultado em engajamento de marca, porque não é número, não é excesso, é um relacionamento mais genuíno, né? Então, essa conquista desse mercado muito próximo, saber que essa pessoa está ali do seu lado para te responder, para estar presente. Esses influenciadores estão fazendo eventos presenciais para encontrar com o público, para lançar produtos muitas vezes, mas para estar próximo do público, é isso que a gente percebe de mudança e que é um desafio, porque é um volume gigante, mas ao mesmo tempo uma necessidade de aproximação. Nossa, e eu vejo nesse potencial todo e essa quantidade de skills que você listou que o profissional precisa ter, eu vejo até um outro, né? Porque mais cedo na conversa a gente falou, ainda em 2026 a gente vê um monte de empresa cometendo erros. Eu acho que além de saber ler cenário, saber identificar tecnologias, saber ver tendências, saber construir e avaliar com um olhar crítico aquilo que a tecnologia nos dá, saber estabelecer esses diálogos por meio dessas plataformas, eu colocaria ainda mais uma, que é, saber convencer um cliente de que, olha, cara, a gente precisa trabalhar isso dessa maneira, porque a gente não tem que ficar martelando 50 postagens feitas automaticamente no dia, a gente tem que fazer uma muito bacana, chamar as pessoas para conversa, nesse contexto, essas pessoas para essa conversa. Isso é outra capacidade que é bem importante para o profissional de comunicação, né? É importante porque o volume está aí batendo a porta, a cobrança por prazo está aí batendo a porta, e a gente tem fenômenos que atravessam isso tudo, né? No sentido que é tanto excesso, é tanta informação, a cobrança, igual você falou, 50 posts, muito padronizado, sempre mais do mesmo. A gente começa até a restringir esse tipo de comunicação, ainda mais, além do excesso, né, sem falar na desinformação, fake news, que a gente começa a querer confiar nos pares como uma ferramenta de confirmação de dados. Então, que par que eu tenho quando a comunicação é afastada, é padronizada? Eu não consigo ter acesso a essa pessoa que eu posso confiar, a essa marca que eu posso confiar. Por isso a importância da reputação, voltando na discussão que a gente tem, né, lá do início da reputação e a relação com a gestão. Uma empresa que se preocupa a fazer esse colchão, eu chamo de colchão para a marca. A reputação, ela amortece esse relacionamento. Então, esse colchão chamado reputação, que vem de uma consistência de comunicação ao longo do tempo, de uma transparência, de uma relação de confiança, vai fazer com que, quando acontecer algum episódio de deepfake ou de fake news ou de qualquer tipo de desconfiança que aconteça, criada através da tecnologia, ou mesmo sendo por causa de excesso de comunicação, a gente olha para as marcas que construíram esse colchão e falam assim, ok, ela consegue me responder, ela consegue estar aqui do meu lado, ela é consistente, ela é transparente, então ela traz um comportamento coerente na comunicação, não é só um discurso bonito, ela tem como agir, né, nessa proximidade. Então, construir essa proximidade é, de fato, uma preocupação do novo profissional. Como essa marca, conhecendo o seu público, consegue se aproximar de forma genuína desse público, que entendendo o que o cliente quer, o que o mercado quer, o que ele entende como aproximação. É um evento? É uma presencialidade maior? É uma resposta imediata? Porque às vezes o cliente só quer ser respondido, assim, eu não quero mensagem carinhosa, eu não quero emoji, eu quero ser respondido na minha necessidade, né? E nem isso muitas vezes a marca consegue fazer. Nossa, mas muito bacana, Daniela, porque essa conversa, ela me deixa animado, apesar de um cenário em que a gente imediatamente só vê, às vezes, um futuro próximo meio catastrófico por causa das tecnologias, acabando com empregos e tudo mais, mas a conversa nos levou para uma história de que, olha,
o profissional é cada vez mais necessário, as tecnologias elas existem e vão nos ajudar, a gente não pode ficar refém delas, né? Eu achei isso muito bacana. É por aí, porque a gente entende de gente. Então, comunicação está aqui para isso, para falar com pessoas que, de fato, estão lá do outro lado. A marca também é construída por gente que sabe entender quem está lá do outro lado do balcão, que a gente fala. Então, quando a gente traz uma comunicação que faz sentido para o público, ele vai comprar a ideia, né? Não é forçado, entende? Não é uma coisa que a marca vai criar de forma... eu estudei o público, analisei os dados, então eu vou usar esse tipo de termo. Não é forçado, é porque é natural. E ter essa habilidade, que é o que essa sustentação na prática, né, que a gente está discutindo aqui, é o que faz essa construção dessa reputação. A proximidade, a intencionalidade, a transparência e esse contato imediato que a gente diz, né, dessa relação muito próxima, faz com que a marca traga confiabilidade na comunicação, sua reputação amortecendo toda a conversa, a relação com a marca, e se caso aconteçam problemas, ela pode ter esse benefício de ser pelo menos ouvida, né? Porque tem marca que quando acontece alguma coisa, o cliente já vem com boicote, vem hater em cima, porque ela não conseguiu estabelecer uma proximidade para aumentar significativamente a chance da marca ser, pelo menos, ouvida, né? Entender o lado dela. Então, essa tendência é uma tendência importante, é o humano trabalhando para humano. E a tecnologia é uma ferramenta importantíssima, com base, sem ela a gente não faria essa comunicação interna ou externa como estamos fazendo hoje, tanto para dentro da empresa quanto para fora da empresa, e estratégica, né? Porque se as pessoas não compram aquela ideia, o mercado percebe o ruído e a condição de sobrevivência da empresa fica ameaçada. É desafiador, mas animador ao mesmo tempo. Gostei, fiquei menos assustado com as tecnologias ameaçando a gente na comunicação, Daniela. Que bacana, que conversa boa, viu? Muito, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Caio. Fico feliz em trocar essas ideias, né? É sempre importante pensar a comunicação. Não tem resposta, né, Caio? A gente não tem uma resposta única hoje para as questões comunicacionais, porque elas são híbridas, são múltiplas, mudam muito, e essa conversa é sempre válida por isso. Obrigada pela oportunidade. Não, excelente, muito obrigado e espero vê-la em breve aqui de novo. Com certeza. Valeu. Muito bacana, né? Eu espero que os defeitos especiais do Teams não tenham te atrapalhado tanto a escutar a aula que a Daniela deu. E se você tiver alguma dúvida sobre o desenvolvimento da sua carreira ou sobre o processo de estágio, pode me mandar um e-mail no caiocgo@pucminas.br. Quem sabe a sua pergunta não vira pauta para um novo episódio ou mesmo uma questão que eu farei aqui para alguém que vem conversar comigo. Participe, esse espaço também é seu. O curso de Publicidade e Propaganda EAD da PUC Minas é coordenado pela professora Alessandra Girard. Faz parte do colegiado do curso o professor Caio César Oliveira. A chefe do Departamento de Comunicação Social da PUC Minas é a professora Viviane Maia. A professora Adelina de la Fuente é a diretora da Faculdade de Comunicação e Artes da PUC Minas. Esse episódio foi gravado nos estúdios Mofo, em Belo Horizonte, e pelo Microsoft Teams. A trilha sonora é de Quincas Moreira, e toda a edição foi feita com o Audacity no Linux. Assine esse podcast para sempre ficar por dentro do que acontece no universo do estágio no curso de Publicidade e Propaganda EAD da PUC Minas. E lembre-se de dar o seu like e deixar as 5 estrelas para que mais gente tenha contato com esse conteúdo. Um abraço e até a próxima!